Olá você que nos acompanha aqui pelo Cuiabrasa Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar meu convidado de hoje, eu queria dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que deseja produzir o seu podcast, deseja produzir seus vídeos para o seu canal do YouTube, seu clipe musical, dar uma palestra, tudo que envolve produção audiovisual, você pode entrar em contato com a equipe da MD, apontando o seu celular para esse QR Code que está aí na tela, viu? Então, você apontou seu celular, entrou no WhatsApp com o pessoal da MD, que você vai ser extremamente bem atendido e pronto para fazer a sua produção. A gente só visita aqui no estúdio, viu? Estamos te esperando. E comigo hoje aqui está ele. Olha, vou até respirar um pouco para poder falar um tanto de coisa aqui que ele é. Mas Gozéias, ele que é missionário católico, comunicador, pregador, músico, jornalista, pai. Olha, acabou aqui o espaço na folha aqui para poder falar o resto. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui no Cuiabrasa Podcast. Lucas, né? Sem palavras, né? Pelo convite, só a gratidão mesmo e vamos ver, né? O que a gente vai conversar. Nem por onde começar aqui. Vamos pelo primeiro aqui, Vamos né? embora. Missionário católico, cara. Você é católico de berço? Como que é essa história? Não sou católico de berço. É uma história bem interessante, inclusive, isso, né? Eu sou de uma família de pastores, na verdade. E pentecostais, né? Nossa Senhora. Nasci numa igreja protestante, né? Meu pai pastor, meus dois irmãos também, família toda protestante. E em 2009 eu tive um chamado, né? Dentro de um retiro chamado acampamento. Eita. E assim, fui, né? Sem saber o que ia acontecer, mais movido pela emoção mesmo, entendeu? E pela expectativa de ser um acampamento, a gente imaginava... Você foi de evangélico para acampamento direto? Não, na verdade teve uma história aí, né? Desde os meus 12, 13 anos, eu já ia assim um pouco que forçado, né? Porque acontece, né, eu tenho muitos amigos protestantes e pentecostais, né? E eu era dessa pegada. E eu tinha mais medo de Deus do que amor a Deus, na verdade. Eu tinha mais medo de ir para o inferno do que vontade de ir para o céu. Pela seguinte questão, por tudo da maneira que foi me apresentado Deus, entende? Um Deus castigador, um Deus opressor, um Deus que pesa a mão, um Deus que te castiga. E isso, assim, era, né? Eu olhava assim e falava, mas peraí, não faz sentido, né? Enfim, aos 13 anos eu saí de casa, né? Minha mãe ainda era viva, saí de casa para trabalhar fora e tal, já não queria muito compromisso com o segmento religioso, mas meu pai era uma referência, né? Era o pastor da igreja. Depois minha mãe foi me buscar de volta e logo que minha mãe me buscou de volta, ela acabou falecendo. E ela faleceu dentro da igreja, cara. Ela estava com o microfone na mão falando, teve um infarto fulminante e faleceu. Eu não estava seguindo a religião naquele momento, mas eu estava na igreja aquele dia. E dentro daquilo, algumas pessoas que estavam próximas atribuíram a culpa a mim. Olha, você faz um concerto com Deus aí, porque olha o que aconteceu, né? E eu fiquei muito impactado com aquilo, me deu uma raiva tão grande de Deus. Depois ainda tentei algumas vezes seguir, mas não fazia mais sentido para mim. Aí sempre música envolvido né, comunicação, trabalhando em rádio, essas coisas, a gente acaba conhecendo muitas pessoas e festa e eventos e tudo, né? E aí eu me esqueci literalmente de Deus. Falava de Deus para mim, né? Achava que sabia tudo sobre ele, que já tinha todo tipo de experiência possível com ele, mas na verdade eu não queria era compromisso, né? Enfim, passou um tempo. Eu conheci através do meu trabalho, trabalhava na rádio, a dona de um supermercado, uma das donas de um supermercado. Eu tinha que fazer um contato comercial com elas todas as semanas. E ela um dia veio me falar de Maria para mim. Eu falei, né, chegava para trabalhar ali, ela me dizia sobre Maria. Falou, nossa, que legal, você canta, você toca, Maria precisa tanto de você. E aquilo era como se fosse uma afronta para mim. Não que a gente aprende a odiar Nossa Senhora dentro do segmento protestante, mas ela é muito pouco falada da importância que ela tem no Evangelho e da importância que ela tem na nossa salvação, né? Então, talvez por causa deles associarem muito as imagens, né, como eles dizem, as imagens e esculturas, sem saber o que ela significa para nós católicos, então Maria também é deixado à parte nisso. Né? É um tabu falar de Maria nesse segmento protestante.
Enfim, eu tive esse contato e ela me falava e eu rebatia. A primeira conversa nossa foi quase que uma briga, né? E eu falei, cara, eu vou perder o emprego. Ela vai ligar pro meu chefe, vai mandar eu embora e agora lascou tudo, né? Aí fiquei quieto, ninguém falou nada. Na outra quinta-feira eu estava lá de novo para fazer esse contato comercial. E novamente ela toda amorosa, toda, né, com muito respeito comigo, mesmo eu sendo indelicado com ela, como continuou falando, né? E eu falei, cara, né, fui pegando uma amizade, tudo, foi passando. E para resumir, uma vez eu tive um sonho muito feio. Eu falei, vou morrer, não quero ir pro inferno. E eu tinha recebido o convite de fazer o acampamento. E eu sempre te dizia não. Ela me convidava para ajudar. Veio dela, então, o convite para o acampamento. E ela me fazia o convite para ajudar os meninos na igreja com música. Eu falava, na igreja católica eu não entro, lá eu não piso, não gosto de lá. E aí aconteceu que eu não tive outra alternativa, né? Eu sentei e falei, eu vou fazer esse negócio aí. Não, vai ser legal, tem muito jovem lá e tal. Eu imaginei, católico não tem espiritualidade, eu pensava. Sim. Católico, né, pode tudo. Então eu vou nesse negócio aí, deve estar cheio de menina lá, essas coisas aí, então vai ser legal. Eu tinha 22 para 23 anos. 23. Isso. E aí eu resolvi. Só que um detalhe, era em São Paulo, cara. Putz, você morava onde? Morava em Paranatinga. Nossa. Me acharam em Paranatinga. E me mandaram para São Paulo. E eu só não fui embora de lá de dentro do acampamento porque eu não sabia nem onde eu tava, né? Numa noite anterior eu bebi pra caramba e eu fumava muito na época também. E fumei muito e tal, então tava meio que de ressaca, né? E aí entrei numa van e fui parar lá dentro, cara. 4 dias assim, tipo, eu analisando tudo. O pregador abria a Bíblia, falava a citação bíblica e eu sabia de tudo, né? Sabia praticamente de cor e salteado os versículos, os capítulos, a pregação. Vai ser, eu já sei, não preciso ouvir, não preciso saber. As dinâmicas, eu não participava, enfim. 4 dias. Detalhe, tinha um cara que todos os dias olhava pra mim, dava tchau, piscava pra mim. Eu falei, cara, esse cara não pode. Esse cara aí, não sei não, ele tá afim de mim. E todo momento dava tchau. Eu falava, cara, o que esse cara viu em mim? Mano? Toda hora piscando pra mim, rindo pra mim, olhando pra mim. E aí o tempo foi passando, no 4º dia eu amanheci, assim, eu lembro que de manhã eu amanheci muito emotivo, sabe? Muito sensível, com vontade de chorar. E depois que minha mãe faleceu, poucas vezes eu chorei, porque eu me sentia responsável pela morte dela. Por eu não estar seguindo, entendeu? Aquilo ficou na minha cabeça. E eu falava, daquele dia eu amanheci com a saudade da minha mãe, com vontade de chorar, sabe? No 4º dia já. E aí eu foi e tal, eu ouvi uma historinha contada, se não me engano, no 1º ou no 2º dia, e lembrei daquela historinha naquele dia, e de repente eu, num momento à tarde, numa dinâmica, eu sentei debaixo de um pé de árvore, e ali eu falei com Deus, assim, falei, Deus, é o seguinte, eu não acredito na igreja católica, não acredito em nada do que está acontecendo aqui, não sei nem por que eu tô aqui, eu não sou idólatra, sabe, essas coisas. E aí, eu... sentado debaixo daquela árvore, falei, se você estiver aqui agora, você vai mostrar pra mim. A historinha que tinha sido contada era tipo de um cara que era totalmente cético, não acreditava em Deus, e que de repente uma folhinha caiu na frente dele, e ele começou a olhar aquela folhinha e sentiu tocado a presença de Deus pelos detalhes daquela folha. E eu, né, daquele dia inteiro lembrando dessa historinha, e de repente falei, Deus, debaixo de um pé de árvore, se você estiver aqui, você vai mostrar agora que você tá aqui. Era mês de julho, no estado de São Paulo, tava um frio, cara. E aí, debaixo de um pé de eucalipto, cara, caiu um galho na minha frente. Eita. Um galho, literalmente. Eu olhei pra cima, assim, e falei, cara, mas as folhas que tinha que cair já caiu. Não sei por que esse galho caiu aqui, cara. Aí eu lembrei. E aí eu não consegui, tipo, não pensei em mais nada. Eu só explodi chorando. Quando eu olho, assim, esse cara veio correndo pro meu lado. Fortão. Correndo pro meu lado. E falou, calma, cara, calma, você precisa de um abraço, e tal. E eu rodeava de um lado daquele pé de eucalipto enorme. Tem até uma foto no meu Instagram, junto com esse pé de eucalipto. E aí, ele foi e tal, de repente ele me juntou e me abraçou. Falou, solta pra fora. Eu só chorava. E ele me arrastou de um lado pro outro do sítio, parou lá e falou assim, ó, desde o primeiro dia, quando eu olhei pra você, eu senti que você precisava de um abraço. E eu ia caminhar toda hora pro seu lado para te dar um abraço, e o Espírito Santo falava que não era a hora, não era a hora, não era a hora. E agora eu tava lá do outro lado do sítio, e o Espírito Santo falou assim, vai lá e dá um abraço nele agora, eu não te achei, eu só corri. Ele me abraçou, batia no meu peito assim, forte.
Você tem que sair de fora dessa prisão que você se colocou, fora dessa jaula, que não sei o quê. E falou um monte de coisa pra mim. E eu só chorava. Aí falou assim, eu sou policial no estado de São Paulo, cara. Todo dia eu prendo muito jovem da sua idade. Enquanto meus amigos querem bater, quer xingar, quer desovar, às vezes até fazer maldade. Depois que eu conheci esse Deus, eu nunca mais deixei um jovem sair de dentro do camburão sem entender que tem um Deus que ama ele profundamente, independente da cagada que ele tenha feito, que Deus é capaz de perdoar e de amar. E você não tá preso, cara. Você tá numa jaula que você se colocou, mas você não tá preso. Sai daí. E aquele choro, cara, me aliviou. Ficamos 2 horas conversando. Detalhe. Nesse mesmo dia de noite, eu tive um encontro com Nossa Senhora. Numa dinâmica e eu senti algo que, tipo, eu nunca imaginei que eu fosse sentir. E saí de lá convicto, você é católico. E eu desafio contar pra minha família, né, cara? Contar pra minha família. Foram 6 anos, assim, basicamente, assim, de uma rejeição familiar, né? Nos natais, nos feriados e tal. Mas eu tive um cuidado muito especial do bispo Dom Vital Quitolina. Ele sentiu que eu precisava de um, né? Porque até ali, a minha construção era toda dentro do segmento protestante. E ele entendeu que eu precisava, naquele momento, de um acompanhamento. Então, ele me fez morar dentro do seminário, não como seminarista, mas para receber catequese. Padre Fernando me acompanhou e Padre Fernando dizia assim para mim, Osés, vai lá visitar, tem quanto tempo você não visita seu pai? Não, mas é que eu chego lá, eles querem orar para mim, eles falam mal da religião, falam mal disso, falam mal daquilo. Não tem problema, mas ele é seu pai. Foi você que fez o acampamento. Você precisa ir lá. E cada vez que eu ia era uma decepção. Cada vez que eu ia era uma rejeição diferente. Até um dia que, depois de uns 5, 6 anos, né, com essas discussões, essas discordâncias, eu estava na casa do meu irmão, uma sexta-feira santa. O padre me liberou de todas as atividades da paróquia, falou, vai ficar com sua família. E eu fui, tinha uns 8 pastores ali, os amigos do meu pai, né, as pessoas estavam ali na casa do meu irmão, fazendo churrasco. E eu, ali, né, eu sempre quando eu tô na casa do meu pai, eu gosto de tocar as músicas que ele gosta de ouvir, né. E aí, tocando ali e tal, e de repente na hora da comida servi maionese, vinagrete, arroz, pão. E falei assim, bom, vou comer, né. Meu irmão pegou meu prato, falou, vem aqui na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, ele falou assim, eu sei que você não pode comer carne na sexta-feira santa, então pedi pra minha esposa fazer um peixe pra você. Rapaz, eu comecei a chorar e tal, né, emocionei, meu pai viu aquela situação e tal, aí meu pai disse assim, a partir desse momento, nessa família, não se fala mais de religião. Religião, nossa, vai ser a família. Eu perdi tempo demais com ignorância. Meu pai disse isso, cara. Um cara protestante. Pastor, né? Cara pastor, um cara das antigas mesmo, rígido, né? E parou, acabou. Hoje eu converso com meu pai tranquilamente sobre a igreja e ele sempre fala assim, eu tenho 2 filhos, pastor e um meio padre. Ele falava meio isso. padre. E graças a Deus, cara, hoje a gente tem uma convivência muito, muito harmoniosa depois de todo esse processo aí. Mas não foi fácil, né? E aí entrou a parte de estudar, né, cara? De aprofundar, né? Na catequese, no catecismo, na igreja, de entender, porque a cada momento eu precisava conhecer mais, né? Eu precisava me despir de toda a armadura que tinha sido investida em mim nesses 22 anos, né? E foi isso. E graças a Deus hoje eu sou um cristão católico, muito feliz, muito agradecido a Deus. E cada dia mais e mais e mais me apaixono pela minha igreja, com todas as coisas que ela tem, com todo o jeito que ela é, né? Assim, a igreja tem permanecido esse tempo todo aí, né? Com pessoas boas, com pessoas ruins, com pessoas legais, com pessoas não tão legais, mas ela permanece firme aí, cara, e eu sou apaixonado. E aí nesse processo, desde que você fez os sacramentos, né, no seminário, tudinho, você começou a atuar na igreja mesmo, assim, pós-sacramentos, digamos assim, no que exatamente? Naquilo que você já fazia de música, de canto? Isso. O que acontece? Inclusive, essa pessoa que me catequizou, ela foi minha madrinha de batismo e de crisma, né? As pessoas batizadas não eram batizadas na igreja? Não era batizado, não tinha nada, não tinha nenhum sacramento, cara. Não tinha, na igreja protestante você era batizado lá, não? Era. Mas não teve validade aquele batismo? Não, o que acontece? Eu era batizado na igreja protestante, mas o meu batismo foi assim, estávamos na igreja um dia, eu com 14 anos, e meu pai levanta, quem agora está apto ao batismo, os jovens vai batizar. Eu nunca queria batizar, nunca quis batizar. Eu estava com 12 anos, acho que 13 anos. Nunca quis batizar. E aí meu pai
quem vai batizar aqui e tal? Um monte de jovem levantando a mão e eu com a mão baixada. Aí meu pai, no meio de todo mundo, olhou pra mim e falou assim, ó lá, ó. Cepa do marmanjo, que ele fala isso, né? Cepa do marmanjo aí, ó. Eu não posso obrigar, mas olha aí, tantos jovens se entregando pra Jesus, se batizando, e diz que não quer batizar. Eu falei, tá bom, levantei a mão, vou batizar. E batizei, mas assim, sem vontade de batizar. Né? E foi uma das minhas resistências. Conversei com o padre, eu já sou batizado e tal, batizar de novo e tal. Né? Mas aí, com muita conversa, né, o padre, com muita explicação e tal sobre o sacramento, a importância do sacramento, eu entendi. E naquele mesmo ano mesmo que eu fiz o acampamento, eu não precisei fazer toda a catequese, né? Até porque eu comecei a ter um acompanhamento muito de perto, um cuidado, né? E aí diante disso eu fui batizado, né? E aí depois disso eu fui crismado logo na sequência, né? E já assumi grupo de oração, já assumi músicas, né? Entender da liturgia foi um desafio para mim. Imagino. Né? Mudar todos os estilos de música que eu cantava, que eu tocava, né? E entender a liturgia foi um desafio para mim, mas, né, tiveram muita paciência comigo. Você tem noção, cara? Eu tinha uma banda de pagode. O padre, assim, pra me pescar, ele deixou eu fazer missa com o meu grupo de pagode na missa. Eita! Tocando, você fala? Tocando, cara. Eu fico assim, hoje eu olho e falo assim, cara, como que o padre fez um negócio desse? Tipo assim, né? Mas aquilo, cara, me atraiu de um jeito, entende? Porque, tipo, eu era da pegada, né, fora da igreja já de muito tempo, de igreja evangélica, do mundo mesmo. Tocava carnaval e pagode, toda semana festa de quarta a domingo, entende? E de repente tô na missa tocando pagode. Mas assim, foi bom, assim, depois disso, que hoje todos os meus ex-companheiros de grupo de pagode são campistas. Olha que legal. E não tô tocando pagode na missa não, né? Não, nem se for convidado. Tem um padre lá, o Padre Magal, cara, ele é sensacional. Eu gosto muito dele, né? Um padre bem, né? E militar, aquele cara bem rústico. Ele fala assim, cara, eu gosto do cavaquinho. Que dia que você vai levar o cavaquinho na missa pra nós tocar uma missa com cavaquinho? Eu falei, padre e tal, né? Até hoje nunca fui. No pós-missa, né, padre? Missa, ali, reúne, né? Mas tem, né? Mas foi algo, assim, interessante isso, né, cara? Totalmente fora da liturgia, mas que me cativou de um jeito, assim, me senti muito acolhido com essa atitude. Me senti muito acolhido. E depois assumi os grupos de oração, né, cara? Foram Missão Unidos pela Fé, faz 16 anos já, vai fazer 16 anos, né? Que todas as quintas-feiras tem essa responsabilidade de evangelizar jovens em Paranatinga. Se tornou uma missão, né? Eu me tornei coordenador, então nós tínhamos ali uma equipe muito grande de recreadores, né? Equipe de pregação, equipe de intercessão, equipe de apoio, né? Que fazia o trabalho braçal, e a gente instituiu o grupo de oração, o grupo de jovens em todas as paróquias nas cidades que fazia parte daquela pequena diocese, que antigamente chamava-se de prelazia. Hoje é Diocese Primavera Paranatinga, mas antes era só prelazia de Paranatinga. E até hoje esses grupos têm contato com os coordenadores, pessoas daquela época. Então foi uma caminhada. Fomos para a Jornada Mundial da Juventude, levamos essa juventude. Eu com pouco tempo de católico, assim, foi um trabalho lindo que até hoje dá muitos frutos, graças a Deus. Que maravilha. Então você assumiu ali porque não tinha esse grupo antes, né? Não tinha, antes de mim não tinha. Começou depois que a minha madrinha, né, que faleceu também. Outra situação muito chata, muito difícil que eu passei foi a morte dela logo em seguida. Ah, foi perto? Foi muito perto, cara. Foi muito perto. Eu perdi minha mãe depois quando eu me curei, né, daquela culpa, né? Mas aí algo muito interessante no velório dela me fez assim refletir muito, né? Isso gera uma outra maneira de enxergar a morte, né? Não era como um peso, mas como uma libertação, como um acesso ao céu. Esperança, né? Esperança, entendeu? Então, depois surgiu os grupos de oração e até hoje, cara, segue lá firme e forte. Mas foi através dela. Mas você já tinha desabrochado para pregação nessa época? Eu sempre assim, sempre soube tudo, né? Como eu digo, né? Eu tinha muita informação e pouco conteúdo. Eu sabia tudo da Bíblia, né? As escolas bíblicas dominicais que falam no segmento que eu era, ela é muito importante para a gente ter o conhecimento bíblico. Então, assim, eu já tinha muito conhecimento bíblico vindo desse berço protestante, né? E então, assim, eu peguei o que era de bom, o que era de muito bom. A musicalidade, né, o conhecimento bíblico. E depois eu passei a estudar mais o evangelho. Por quê? Porque se fala muito de Jesus,
Mas na grande maioria das denominações protestantes, pouco se prega sobre o evangelho, cara. Mais é o Antigo Testamento. Engraçado, né? É. Tem uma explicação pra isso? É mais o Antigo Testamento, mais é a lei de Moisés, né, do que o próprio Engraçado evangelho. isso. Fala assim de Jesus, usam citações, entendeu? Usam versículos, né? Não o contexto todo. Então isso é muito natural. Se fazer uma pregação em cima apenas de um versículo, entendeu? Não em cima de Do contexto de que todo foi o escrito contexto aquilo, que foi né? escrito aquilo, entende? Né? E o que eu tô achando legal também que eu tô acompanhando, que hoje assim, com a informação que está muito acessível na palma da mão, através, né? Muitos protestantes, pastores, inclusive, estão mudando também muito o conceito, né? Sobre o evangelho e também, principalmente sobre Nossa Senhora, né, cara? Sobre Maria. Hoje já se fala muito mais dentro do protestantismo de Maria do que se falou um dia, né? Então, eles estão quebrando, vencendo esse tabu, cara. E talvez tem uma música da Fernanda Brum de Maria. Já ouviu falar dessa música? Já ouvi Chama falar Maria, dessa música. inclusive. Chama Maria, isso. Com todo respeito aos meus irmãos compositores católicos, mas assim, ela é uma Muito música... linda, muito linda. Eu digo assim, que Maria, cara, ela não pode ser só uma informação. Para nós católicos, eu acho que grande parte dos católicos só tem uma informação sobre Maria, não tem uma experiência com Maria. Entende? E nós somos convidados a vivermos uma experiência com a Mãe de Jesus. Totalmente. Né? De observar a grandeza que ela tem no processo de salvação. Sem o sim de Maria, não haveria salvação. Sem o sim de Nossa Senhora, né? Como que Jesus viria ao mundo? Então, assim, ela foi planejada, assim como todos nós somos planejados por Deus, e ela foi projetada por Deus para acolher Jesus, o filho dele. Cara, você imaginou isso? É difícil, né, imaginar. Você imaginou? Você imagina que, cara, uma menina adolescente naquela época, se hoje a cultura judaica já discrimina e reprime muito uma mãe solteira, naquela época uma menina aceitar uma missão dessa, sabendo todos os riscos que ela corria, entende? E aceitar a mulher que, sabe, dentro das Sagradas Escrituras, a pessoa que teve a maior honraria de um ser celestial, a melhor saudação de um ser celestial, de chegar diante dela, salve agraciada. Tá entendendo? A reverência que um anjo... Cara, Jacó, para ter a bênção do anjo, ele precisou sair no tapa. Literalmente. Entende? Precisou sair no tapa, precisou brigar, precisou tirar a pena do anjo, rolar no chão, a noite inteira brigando para conseguir uma bênção. Maria não, ele veio até ela, entende? Depois disso, a proteção, a responsabilidade dela de cuidar de Jesus durante toda a sua vida, durante toda, né, a sua existência, desde muito cedo perseguido. Herodes queria matar, corre para cá, corre para lá, nasce em condições subhumanas. Jesus veio contrariando toda a lógica. E ela cuidando dele. Com todo o medo possível. 3 pessoas que eram totalmente avesso àquilo que talvez era o correto naquela época, né? Que foram os 3 reis magos que chegaram até ali. Eu sempre falo isso assim nas pregações minhas sobre o que Jesus atraía para ele. Atraía pessoas que eram fora da curva, né? Os 3 reis magos. 3 reis magos, cara. Magos, os caras mexiam com magia. Os caras eram magos. Entendeu? Cada um diante da sua cultura oriental. O outro... né? Cada um, não vou me lembrar agora, mas cada um veio de um lugar diferente. Um veio criado pela estrela, astrologia, talvez o cara acreditava. Talvez era o que movia ele. E a estrela levou ele até Jesus, entendeu? A maneira como ele via... Mas foi essas pessoas que o aceitaram primeiro, entendeu? E Maria ali presente em todo esse processo. E né, não abandonou Jesus em nenhum momento. Como que essa mulher, imagina que ela preparava Jesus desde muito criança, desde muito cedo, além de proteger, ela preparava ele para a missão. Ela deu suporte à missão dele. Ela deu suporte para o ministério dele. Né? Nas bodas de Caná, o momento onde Jesus, inseguro, não é chegada a minha hora, ela não quis nem conversa com ele. Imagina que ela só com um olhar de mãe deu uma olhada para ele e falou assim, moleque, eu te conheço mais do que você que você está pensando. Igual a mãe da gente faz com a gente, né? Olha para Jesus ali,
cara feia pra ele. Ele falou, faz tudo que ele mandar e pronto, acabou. Ela sabia que era o momento dele. Ela sabia que era a hora dele. Como mãe, porque a mãe conhece o filho, cara. E ela foi distrair com o pessoal ali, imagina, né, naquele momento ali, né, né, junto com as pessoas, ela sempre nos bastidores, dando suporte pro ministério dele, entendeu? Mesmo sabendo que quanto antes ele começasse o ministério, mais cedo seria a morte dele. Você tá entendendo? Ela entender que ele era o Salvador, vou sofrer pra caramba, vou sofrer pior do que dores de parto, de ver esse menino sofrer tudo que vai sofrer, mas é ele, sua mãe do Salvador do mundo. Meu filho não é meu. Meu filho é da humanidade, né? Então, assim, eu não entendia. Isso é uma informação que é muito isenta do segmento de onde eu vim, né, cara? E eu me apaixono todos os dias, cara, assim, por Nossa Senhora. Todos os dias. Todos os dias. E ela é uma experiência. Para quem duvida, né, da importância dela no processo de salvação, eu sempre falo. Faz a experiência, cara. Se despe do seu orgulho, se despe da sua inteligência ou dos seus estudos teológicos que você faz aí, né, no seu segmento religioso, se despe de tudo isso e vai ter um tete-a-tete com Maria pra você ver. Vai pedir. Pede sinal. Eu pedi sinal, cara. Pedi vários sinais pra Nossa Senhora. Pede sinal, se despe do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, da sua inteligência ou dos seus estudos teológicos e vai ter um tete-a-tete com Nossa Senhora pra você ver se não vai peitar e cair de costa. Não tem jeito, né? Não tem conversa. E ela colhe, né? Isso que é o negócio, né? E ainda vai tomar umas lapadas, porque mãe tem direito, né? Pode tudo, né? Uma chinelada aí pra aprender. Esse episódio das bodas em Caná, porque a Bíblia ela deixa implícito, mas só quem é filho de uma mãe assim, né? Firme entende, né? Porque a hora que ele fala, a minha hora ainda não chegou... Não parece escrito mais nada, só mostra lá falando, né? Faz o que ele... Na nossa cabeça, né? Eu penso igual você lá, tipo, deu aquele olhar pra ele, né? Mas aí... Pô, né? Não, pô... Moleque, lá em casa nós conversa. Não, tipo, como assim, né? Não, vai. Lembra quando a mãe falava pra gente, guri, lá em casa nós conversa, que tá no meio de todo mundo. Teve uma mãe rígida assim que não conhece pelo olhar da mãe, né? O olhar da mãe fala tudo. Que é isso, né? E é isso, cara, e é isso, né? E no filme da Paixão de Cristo, o Mel Gibson teve uma... Como que pode dizer... Uma sensibilidade. É uma sensibilidade naquela parte que ela chega pra ele e manda ele tirar a roupa que ele tá usando. Ele tá trabalhando, né? Não tira essa roupa aqui, lava a mão e vamos comer, né? Isso. Tipo assim, não tem, né? Não tem... Porque acontece, cara, a gente enxerga Jesus, assim, do nascimento de Jesus, da perca e aparição, da perca do encontro dele no templo e depois já no seu ministério. Na vida pública já. Na vida pública dele, entendeu? As pessoas não param para pensar que do nascimento dele até a perca ou encontro dele no templo, teve um processo de criança e pré-adolescência, assim como todos nós. Desse momento da perca do encontro até a vida pública de Jesus, ele foi adolescente, ele precisou ser ensinado, doutrinado, ele precisou aprender a trabalhar, ele precisou aprender a ter uma profissão, ele precisou ser jovem aprendiz, né? Ele precisou passar por todos os processos que nós todos passamos, para depois estar preparado para uma vida. Jesus era mestre, cara. Lógico que ele é filho de Deus, a sabedoria é nato dele, mas você acha que Jesus ele tinha o respeito de todos para falar em público, para todo mundo, e ser recebido, 12 anos, e palestrar nas sinagogas, cara, igual ele fez, sem ter algo que comprovasse quem ele era? Ele era mestre, entendeu? Ele era gestor de pessoas, ele conseguiu tirar um cara totalmente bruto do trabalho braçal, porque ele enxergava além do que as pessoas podia ser, do que os outros viam, entende? Um cobrador de imposto, né? A gente vê essa série The Chosen aí, cara, eu assisti pouco ela, mas sabe, assim, o contexto dela é muito rico, cara. Dá pra você enxergar muitas coisas ali que, né, de uma vida de Jesus que são essenciais para a gente ter um entendimento de quem ele foi, sabe, assim. E isso sem contar só os milagres, que a gente tá sempre nos milagres, né? E o evangelho não é sobre milagre, cara. Eu sempre falo isso, não é sobre milagre. O evangelho é sobre salvação. Esquece milagre. O evangelho é salvação. Às vezes o milagre não vai vir. Entendeu? E aí? Com certeza. Vai perder sua salvação porque o milagre não veio? Não existe. Ele fez milagre, prodígio, né? Chamou a atenção de muita gente, talvez pela necessidade. Na grande maioria das vezes ele falava assim, não fala pra ninguém. Mas... não tinha jeito, né, cara? Imagina, o cara era
aleijado, de repente tá andando, cara, o que aconteceu com você? Como cara, que eu não vou falar? pediu pra não falar, né? O que aconteceu? O cara tava louco de alegria, o cara tava ali, passou um cara cabeludo e barbudo ali, olhou pra mim e tal, e mandou pegar minha cama e andar. Entendeu? Imagina. É porque a gente vê, né? Jesus ele foi catequizado por Nossa Senhora, né? Claro, ele é Deus, a gente sabe, não deixa de lado jamais isso, né? Mas assim, você mencionou a questão dele ser mestre, né? Mas ele era humano, cara. Mas a questão humana, de hombridade e braçal e o ofício dele, né? A gente fica imaginando o tempo que ele passou com São José, né? Para aprender e executar, né? Essas obras. Então, assim, as virtudes humanas que ele recebeu são inegáveis. Eu ganhei um impagáveis, livro né? da minha namorada, Consagração de São José. E eu vou começar agora a debruçar sobre a vida de São José. Sabe assim, eu estudei já sobre São José, né? Outro cara fantástico dentro do projeto de salvação, né? Que, né, o cara também se despiu, ele talvez foi o primeiro cristão. Talvez o primeiro cristão, eu sempre digo, o primeiro cristão, porque Maria assim já é a mãe, né? Então ela tá fora da curva. Um ponto fora da curva é Maria. Mas São José, de entender isso, diante de todos os desafios, diante de todo o pensamento que ele podia ter, né, que ele tentou até no primeiro momento a fugir daquela situação para não comprometer ela, né, para não se comprometer talvez, mas aí ele entende, né, ele entende e volta e fala assim, não, é uma missão, né, e para cuidar dele, para cuidar dos dois, né, cuidar da mãe, da pessoa mais importante nesse processo de salvação, depois de Jesus, para mim é Maria, e do Salvador. Então ele tem o papel de proteção, de cuidado, de pai. É o que a gente tem que ser, né? De prover, de ensinar, de formar cidadão, né? Então ele nesse processo aí, ele é um cara, né? É um exemplo para todos nós, né? Por isso que nós temos essa devoção a São José, né? É por respeito a toda essa história que ele teve, a todo esse cuidado que ele teve né, de cuidar e proteger o Salvador do mundo. E a mãe do Salvador do mundo. E a mãe do Salvador do mundo. Essa sombridade, assim, de ter fugido o primeiro pro Egito, cristão, né? Assim, com filho adotivo, né? Filho Mas adotivo. ter fugido pro Egito. Aquilo é o primeiro episódio, assim, que vários demonstram a hombridade de São José, mas aquela fuga pro Egito, pro Herodes não matar Jesus, né? Aquilo ali, imagina. Não matar. Você pegar sua esposa... Larga tudo, cara. Tudo, é um negócio. Imagina, assim, ele era olha, empresário, né? Ele era marceneiro, né? E naquela época, os móveis Tudo das feito, casas né? era tudo marcenaria. Talvez ele fosse um cara muito bem sucedido, né? A Bíblia não relata isso profundamente, mas ele tinha um negócio, ele tinha uma vida estruturada. Ele era bem mais velho que ela. Então, imagino que ele já tinha, né, condições o suficiente de se manter uma vida, uma imagem pública, né, de empresário, de um cara bem sucedido, e de repente ele já assumiu essa missão e largou tudo para cuidar, para proteger. Largou tudo, deixou tudo em segundo plano. O plano principal de São José: proteção e cuidado. Entende? Isso é muito fera, profundo, cara. né? Eu fico louco. Às vezes eu fico lendo, eu Você fico vai sempre pensando. aprofundando na vida de Rapaz São do José. céu, a vida dos sabe? santos no modo geral, né, Sim. cara? Mas São Com José, certeza. ele é fantástico. Não, São José, assim, se for aprofundar na vida dele, cara, eu te falar, viu? E até a questão, até brincava outro dia, tava na palestra e tal, e tinha um pai, né? E um pai e uma filha, né? A gente tá falando sobre São José. Falou assim, ó, São José ele é tão pai, assim, pai mesmo, né? Que pai que nunca perdeu o filho no evento, No né? evento? Aí eu perguntei pra ele, você perdeu a Gabi? Já não, perdi, ele ficou bem irritado. Então, assim, até isso teve, né? Isso teve. Jesus era o quê? Jesus era um menino hiperativo, 12 cara. anos, aquela idade, né? Uma sabedoria Corre gigantesca, pra lá um e pra conteúdo, né, que ele tinha dentro de si, que, né, e talvez naquele momento, né, ele não tivesse ainda a noção, quanto humano, de quem ele era, entende? Porque ele era uma criança. Ele não tem a noção de quem ele era. Então, assim, Jesus, e o ministério chama, cara, desde criança.
O ministério chama, o carisma chama a gente. Entendeu? Eu tenho foto de 3 anos com o microfone na mão cantando na igreja. Olha aí. Entende? E o ministério chama a gente. Então o ministério chamava Jesus o tempo todo. Então ele viu aquilo, né? Ele falou assim, cara, esse aqui é meu ambiente, esse aqui é meu lugar, eu tô em casa e eu sei de tudo que eles estão falando aí, entendeu? Então foi conversar com os caras, entendeu? E ele já sabia que ali era a casa dele, né? A casa do Pai. Que isso é uma loucura. Entendeu? Então, assim, a humanidade e a divindade naquele momento ali, andando, né? A submissão dele aos pais, mas ao mesmo tempo a hiperatividade dele de criança, né? E José e Maria sabia, né? Dos riscos, então, como todo pai e mãe, Claro. né? Cuidado, mas é um piscar de olhos, criança era, né? some. Quem nunca, né? Acho que a sua menina ainda é bem pequenininha, né? Ainda bem pequena, mas rapaz, mas é ligeira, hein? Meu Imagina. Deus do céu, cara. Mas é uma bênção de Deus na minha vida. Não perdeu ela ainda não, né? Ah, não, até hoje eu nunca perdi ela nos lugares, mas é de olho o tempo inteiro. Cara. Imagina. De olho o tempo inteiro. E assim, minha filha é uma bênção de Deus, cara. E eu louvo a Deus pelo jeitinho dela, por ela ser assim. Eu sempre falo assim, minha filha é altamente sequestrável. Ela pode ver chegou aqui, ela já vai dar o bracinho pra você, vai no seu colo, ela vai brincar, vai rir, vai dar tchau, ela sai na rua dando oi no shopping, onde vai, desce já dando tchauzinho, oi pra todo mundo. Falei, cara, essa menina não puxou eu, não pode. Carismática, assim. Meu Deus, graças a Deus, Ai, cara. E eu acredito que tem um ministério lindo na vida dela. Coisa boa. Acredito. Maravilha. Projeto lindo. Tá, então, fez acampamento, grupo de oração, né? Missão lá e tal. Até então não tinha acampamento em Paranatinga ainda, naquela época. Não, ainda não. Como você estava no primeiro? Um ano antes que eu fiz o FAC, aí no ano seguinte, 2010, começou os acampamentos. Não, mas você fez o FAC? Não, que teve o FAC, aconteceu o FAC na comunidade. Em 2010 aconteceu o Sênior e o FAC. Eu fiz o Juvenil em Assis, aí eu voltei pra lá, né, em 2009. Em 2010 começou os acampamentos. Então por isso que você está desde o início. Desde o início, na comunidade Sagrada Família, em Paranatinga. Que legal, mas você já estava nesse acampamento que começou depois? Isso, no primeiro acampamento Sênior eu fiquei na equipe de fora, na equipe externa, porque eu era juvenista, né? Então ajudamos a decorar, ajudamos na intercessão, maravilhado, encontro de família, entendeu? E eu sempre tive o privilégio de conviver com boas pessoas, bons pregadores e boas referências, assim, dentro do segmento, né? E foi assim, pra mim foi uma experiência. E já no primeiro FAC eu fui anjo. Já tive um papel de um pequeno grupo de liderança que a gente, né, pode falar muito, né, gente? Senão o pessoal vai ficar bravo. Imagina, né? Lembra sempre do episódio 2 que o Rodrigo veio aqui, falando um pouquinho de acampamento no máximo aqui. Não esquece do episódio 2. Sempre que eu recebo pessoas que fizeram acampamento aqui, eu falo isso, né? No episódio 2 veio um pregador de acampamento também, né? A gente foi assim, no limite do limite. Né? Então, quer saber? Vai ver o episódio 2. Não tem nada, né, sabe? Não é uma seita, não é nada. Não tem nada de errado no acampamento. É só pra não estragar a surpresa, lógico, entendeu? Lógico. Se a gente falar aí de como que é que funciona, eu sei que vocês vão achar que, né, vai perder a graça. Vai dar graça. Vai perder a graça. Então, a gente não pode falar da dinâmica. Exatamente. Né? Mas eu posso garantir pra você, de tudo que eu já vi na vida, não tem ferramenta melhor de evangelização do que o acampamento. E olha que eu já vi muita coisa. Surreal. Cursos de autoconhecimento, tantos métodos aí que eu já tive a oportunidade de fazer o curso, não chega aos pés. Essa ferramenta, ela é poderosíssima. Surreal. Em que pedaço dessa sua história, então, que começa esse seu ministério de pregação de acampamento? Você começou pregando no grupo? Foi bem curioso isso. Foi bem curioso. Pregava grupos de oração, né? Todas as quintas-feiras. Sempre jovem? Sempre, de adolescentes, né? Adolescentes. E jovens também. Só que assim, acontecia que, como era a única atividade que tinha, grupo de oração que tinha, os adolescentes eram o foco principal, mas aí ia algumas pessoas da comunidade também acompanhar, algumas pessoas que não era aberto, que não eram campistas ainda, entendeu? Ia para participar do grupo, né? E aí o que aconteceu? Pregava grupos. Até então, tinha 3 acampamentos que eu coordenava música, né? Sempre na pegada da música, animação, recreação. E naquela época fazia um pouco de tudo no grupo de oração. Pregava, animava, cantava, porque não tinha muito material humano, né? E eu, nessa pegada, e de repente, um amigo meu, que hoje ele é padre, inclusive, padre Andritone, responsável, você é o responsável. Né? É do Rondonópolis, não é isso? Isso. Um pregador fantástico, né? Pregava os acampamentos, foi o Silvério, e depois ele assumiu a missão do FAC lá.
E era tudo certo para ele pregar o 4º acampamento FAC de Paranatinga. E era um regional, não era só da cidade. Tinha acabado de se tornar diocese, então já era de várias cidades. Isso. E tá bom. Até então eu ia coordenar a música. De repente, 2 dias antes do acampamento, eu recebo uma ligação da coordenadora. Zé, vem aqui. Ela era diretora de uma rádio. Vem na rádio aqui agora. E eu, dono da televisão na época, saindo, falei, tô entrando no ar aqui, saindo daqui, eu já vou para ir para conversar com você. Aconteceu alguma coisa? Não, preciso conversar com você pessoalmente. Falei, alguém do Ministério de Música fez caca e eu vou ter que excluir alguém a essa altura do campeonato, vou ficar desfalcado, e minha cabeça começou. O que aconteceu? Eu saí de lá, fui pra rádio, cheguei lá, ela olhou pra mim e falou assim, você rezou? Eu falei, pelo amor de Deus, Jane, fala comigo direito. Eu acho que talvez não o suficiente, mas eu rezei, acho que eu nunca me preparei tanto pra uma missão igual pra essa e tal. Mas você rezou mesmo? Eu falei assim, eu acho que eu rezei, não sei, né? Aí ela pegou e falou assim, então beleza, se você já rezou, nesses 2 dias você vai rezar mais, você vai pregar o acampamento. 2 dias antes. Eu falei, como assim? Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Fui dando nome de pregador, não vai, não vem, não vem, não pode. Mas o que aconteceu com o Andritone? Então, ele entrou pro seminário. Não. E aí o reitor dele disse que ele não manda mais nele. Então, não pode vir. E vai ter que ser você. E vai ser você. Se não for você, não vai ter acampamento. 2 dias antes do acampamento, cara. A equipe já tinha montado todo o sítio, tudo certo. Falei, meu Deus do céu, vamos rezar então. E como que eu vou me preparar? Fica tranquilo. Você liga pra ele antes dos momentos, ele vai dar uma instrução pra você e você vai, você já prega e tal. É diferente pregar grupo do que pregar acampamento. Tá bom, confiado nisso. Liguei, quem disse que ele atendia? Rapaz. Aí tem um cara que eu tenho um carinho, um amor imenso. Chama Silvério, um pregador fantástico de Rondonópolis. E esse cara me ajudou, cara, demais, assim. E tudo que ele me ensinou, tudo que ele teve paciência comigo, eu tento ter paciência com as pessoas que vieram após mim. E durante esse tempo de pregação, várias pessoas me acompanharam em algumas missões, entendeu? E todo o material que eu tenho, eu coloco à disposição da comunidade ou de quem a comunidade indica. Por quê? Porque, assim, acontece muito dos pregadores hoje ter medo de perder espaço. Ter medo de perder o acampamento que prega, a cidade que prega, o lugar que vai, o prestígio, porque acontece muito. Essa questão do prestígio, da vaidade, das pessoas te colocar num lugar, num altarzinho, sabe? Passei por tudo isso já. As pessoas têm medo, então elas têm medo de formar outras pessoas. Entende? Se bem que o Ministério de Pregação é mais da pessoa que tem vontade de estudar. O que acontece muito, as pessoas serem muito preguiçosas e achar que o Osés vai ensinar o fulano a pregar. Não, tem que tirar a bundinha da cadeira e estudar. Entendeu? Senão, não adianta. Mas eu sempre pego, assim, né? De formar, de montar uma apostila, de passar tudo aquilo, de como que é conduzido. Porque o acampamento ele é mais conduzido do que pregado. Mas tem uma pregação, o evangelho precisa estar sempre presente. Sempre presente, né? E tem condutores hoje aí que já não usam nem Bíblia para pregar acampamento, que eu fico louco. Entendeu? Só conduz. Não existe. A mensagem ela precisa ser transmitida, a informação ela precisa ser colocada para as pessoas que tá ali sentado, né? Porque não é sobre emoção, frio na barriga, mão para cima e choro. Não, isso é superficialidade. O evangelho ele é sobre você entender que Jesus veio para nos garantir salvação. Então, e o acampamento ele é o start disso, né? Então, assim, diante disso, assumi a missão e foi, assim, muito rápido. E preguei o primeiro, logo já fui convidado para ir para outras cidades. E Campo Verde também assumi a missão. No início da comunidade também, São Miguel Arcanjo de Primavera do Leste, eu estava rezando o terço com o pessoal, demos início. O primeiro grupo de oração em Primavera do Leste também estava lá, né, tocando, animando e entregando um pouco também do carisma que Deus... E participei desse processo em muitos lugares, graças a Deus. E não adianta, cara, o carisma é o carisma. Não adianta. O que Deus tem para você fazer é você que tem que desenvolver. Outra pessoa pode fazer igual, mas aquela pessoa que você... Que ia ser tocado por Deus através do seu ministério, se não for você, cara, Deus vai te cobrar isso. Entende? Então a gente precisa pedir muito perdão para Deus por todas as vezes que a gente diz não. Ou que a gente, movido por uma situação ou outra, se abstém de fazer aquilo que Deus quer usar você. Entendeu? Então, na hora que a gente chegar lá diante dele, vai perguntar, e aí? Cadê o seu irmão? Cadê a pessoa que
Cadê os seus talentos? Você enterrou, você guardou, você só entregou o que eu te dei, ou gastou o que eu te dei, ou você multiplicou isso? Entendeu? O que é seu, cara, é seu. É seu. Não adianta, não é de mais ninguém. E desde lá também não, né, tive algumas pausas, né? Que a caminhada ela é altos e baixos, nem sempre você tá bem. Mas estamos aí, né? Maravilha. Ou voando ou rastejando, Tá nunca abandonar a cruz, né, cara? Sempre. E você falou que fez em Assis, né, seu acampamento. Em Assis. Você chegou a voltar lá em Assis, rever a turma? Como que foi? Então, o ano de 2016 eu recebi um convite para ir servir no acampamento. Porque lá, pela seguinte questão, eu já acompanhava, né, o fundador da comunidade lá, que é o Tufi, em vários acampamentos aqui, em várias palestras também, né, no ambiente corporativo. E assim, a gente fez uma amizade. Ele falou, cara, eu precisava do seu carisma lá em Assis para nos ajudar, a comunidade tá num novo momento e tudo. E eu fui. Em 2017, ia sempre nos acampamentos. Eles me convidavam, né? E eu ia para lá. Até que eu não estava passando num momento tão bom dentro na vida ministerial, na vida pessoal, na vida emocional também, porque a gente não é santo e a gente também não é blindado, né? E um padre chegou em mim um dia e falou, Zé, você precisa dar um jeito na sua vida, você precisa... você é jovem ainda, né? A igreja não vai pagar psicólogo para você, a igreja vai usar o que você tem, o seu talento, tudo, depois vai colocar outra pessoa no seu lugar. E é assim que é. A missão, o ministério, quando achar que você não é mais importante, vão te substituir, e é assim que acontece. Então, você ficou um adulto precoce e chato, porque ninguém te convida mais para nada. O padre falou isso para mim. Porque você está sempre analisando e julgando. E querendo ou não, a gente quando está assim, muito envolvido, a gente acaba sendo um pouco, né, assim, analista na vida dos outros. Coisa que, graças a Deus, eu me libertei disso. E aí, então, assim, eu entrei num processo muito difícil, né? E não queria mais mexer com nada e comecei a ter uma vida social mais ativa, sair mais e tal. E as pessoas não eram acostumadas a ver isso, porque depois que eu entrei para a igreja, né? Eu, tipo, tentei viver da melhor maneira e mais focado possível naquilo. E aí eu peguei, fui fazer terapia e tudo, e não estava bom, recebi o convite para pregar um acampamento aqui em Cuiabá, disse não, e depois, motivado por um padre amigo meu, eu vim. E foi assim, né, tive um momento muito especial com Deus, onde eu falei, eu preciso ter uma virada de chave, cara, não posso ficar onde eu tô. Voltei para Paranatinga, vendi meu carro, vendi minhas coisas de casa, liguei para esse amigo meu que é o Tufi, falei, cara, você lembra aquela conversa, aquele convite que você me fez? Então, se você me aceitar, eu tô indo embora pra ir. Como assim, cara? Falei, irmão, eu preciso sair daqui, pra algum lugar eu vou, não sei se é pra comunidade de vida, pra comunidade de aliança, mas eu preciso ter uma experiência pra me entender o que Deus quer de mim. E aí ele me acolheram super bem, fiquei lá 1 ano e pouco, quase 2 anos, e, né, de contato foi uns 4 anos antes, né? Então, me acolheram muito bem e eu fui trabalhar numa casa terapêutica com dependentes químicos. Olha isso. Aí fui fazer alguns cursos de desenvolvimento humano, de autoconhecimento em São Paulo, mas eu aplicava muita ferramenta ali com eles. Então foi uma escola para mim e foi assim, com Jesus, uma das experiências mais fantásticas que eu tive na minha vida. Então, se não há. Porque ali você encontra com Jesus marginalizado, Jesus drogado, o Jesus sujo, o Jesus fedido, entendeu? Porque a gente sempre tá pronto para amar quem é cheiroso, quem é bonito, quem é santo, quem tá na igreja, quem é isso, entendeu? E o evangelho não é sobre isso, cara. E ali eu tive um impacto com Deus no erro, nas dores, sabe? De ver os caras, de fazer um tratamento de 6 a 9 meses ali e de recair na primeira semana e precisar voltar. Sabe o que é isso, cara? O cara se deixar de viver 9 meses para recuperar de uma dependência química e em uma semana cair. O cara volta acabado. O cara volta querendo morrer, sabe? Mas só a força de vontade deles continuar vivo e lutando contra a dependência química, aquilo assim me tocava de uma maneira, cara. E trabalhei com eles e foi assim fantástico. Eu evolui muito quanto pessoa, né? E vi uma outra maneira de enxergar o evangelho.
eu imaginava que o evangelho... Eu tinha a experiência do evangelho de palavras, né, cara? De conversa bonita, entendeu? E palavrinha bonita, conversinha fiada nos Instagram da vida, nas pregações, massagem de ego, a gente vê em todo lugar, né? Agora, quando você precisa sair do seu lugar e ir em direção ao Jesus marginalizado, ao Jesus drogado, ao Jesus que está na rua, ao Jesus que está preso, aí esse é o desafio do cristão, cara. Não é ficar dentro de 4 paredes. É ser cristão, é entender os ensinamentos que são colocados dentro da instituição, dentro das 4 paredes, e exercer ele fora dela. Em todo lugar que você estiver. Que seja no seu ambiente de trabalho, que seja na sua vida pública, que seja você, né, na sua missão, é você exercitar esse evangelho. E fiquei lá esse tempo, cara. E depois vi que estava na hora de voltar e retornei. Que maravilha. E nesse período você continuou pregador de acampamento lá ou só ficou nessa missão de... Não, lá eu ajudei, né, em algumas missões dentro da comunidade a conduzir, mas já tinha pregadores. Aí que tá outro fato interessante, sabe? Porque acontece, na minha cabeça tava assim, eu vou sair daqui, eu vou para Assis, vou ficar lá na comunidade, lá eu vou pregar acampamento, vou tocar violão, fazer o que eu sei. E tava muito claro, muito certo isso pra mim, beleza, palco, microfone na mão, violão na mão e tá tudo certo. Só que lá, cara, Deus não quis aquilo que eu sabia. Ele quis o sacrifício. E é muito, muito cômodo eu entregar para Jesus aquilo que eu sei fazer, cara. A música é meu talento, eu faço com o pé nas costas, eu estando bem espiritualmente ou não, eu vou tocar, vou cantar, pessoas vão se emocionar, pessoas vão chorar. E assim, não é só eu, todo pregador que prega também, né? Ele pode estar no automático ali, Deus vai usar, Deus vai falar com alguém ali que está precisando ouvir aquela palavra, independente da vida do cara. Mas é o seguinte, a gente precisa entender que tem hora que Deus não vai querer o que você sabe fazer. Deus vai querer o sacrifício. Deus vai querer aquilo que te custa. O que custou pra mim? A pregação e a música. Cheguei lá, Zé, você vai fazer espiritualidade todo dia, 6 horas da manhã, que lá é 5, que aqui é 5. 6 horas da manhã, na capela, tocando violão, pro cara que vai dar a espiritualidade, e quando faltar alguém, você vai ser substituto. Peraí, mas... E o acampamento e os grupos de oração? Não, calma, você vai ajudar também, mas bastidores. Entendeu? Cara, foi um tapa na minha cara no primeiro momento, até eu entender o que Deus tinha pra mim. E aí eu tava uma vez ouvindo uma história de uma canção que eu amo demais, cara, que eu gosto muito, que chama Essência da Adoração. Conta a história de um ministro de música que ele cantava e as pessoas se emocionavam, as pessoas sentiam e ele não conseguia sentir mais. Como que eu canto, eu toco, as pessoas se emocionam, choram, sente Deus falando com elas, mas eu sou um latão vazio que não sinto mais a presença do Espírito Santo. E aí ele, buscando muito em oração, e sentiu de Deus, e Deus falou pra ele assim, olha, esquece de música, esquece de ser ministro de música, se reinventa. E ele passou por um bom tempo sem encostar no violão e sem cantar. E ele foi descobrindo outras maneiras de pregar o evangelho. Na caridade, ajudando no social, ajudando em outros ministérios, ajudando na igreja na acolhida, enfim, em outros lugares ele foi descobrindo essa maneira de servir a Jesus, né? E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, Deus fala com ele novamente. Tá na hora de voltar. E Deus deu uma música para ele que foi gravado em, acho que 7 ou 8 línguas diferentes. É uma das músicas mais conhecidas, né? E essa música, a letra dela é muito bonita. Ela faz assim, chama Essência da Adoração, né? Diz assim, quando a música esmurece, deixa eu só pegar aqui para ver a letra dessa canção, que ela é perfeita, para não correr o risco de errar a letra dela. E Essência da Adoração, a letra. Ela diz bem assim, quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para alegrar o teu coração. Ou seja, quando a música esmurece, o resto desaparece, tipo assim, eu me achego mais perto de Deus, ansiando oferecer, entregar para Deus algo de valor para abençoar o coração, entendeu? Aí que essa canção diz assim, mais que uma canção eu te darei,
pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas ao Senhor do que os meus olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, e a essência das tu. Ó, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu. Ou seja, Deus entrega essa música para esse cara no momento que ele passou, se reinventou, não entregava só o que ele sabia fazer, ele precisou se sacrificar para agradar a Deus, para agradar a Jesus. E ele retorna e Deus entrega essa música para ele, entendeu? A essência da adoração, né? Tipo, o que te custa é o que agrada o coração de Deus. Porque o que você sabe fazer é o que você sabe fazer. Você estando bem ou mal, você vai fazer. Já tem propriedade sobre isso. Sim. Agora, qual é o seu sacrifício para Jesus? E eu me perguntei muito isso. E eu ouvi essa história lá dentro e quando eu falei, opa, peraí, entendi o negócio aqui, Deus, obrigado. É isso mesmo, a música, a pregação é o que eu sei fazer. Agora eu preciso entregar um sacrifício. Para mim é sacrifício acordar cedo, cara. 5 horas da manhã, 5:30 da manhã acordava, 4:30 aqui. Um frio, colocar o violão nas costas, cruzar o sítio inteiro, ir até a casa de acolhida com o violão nas costas, sentar os dedos congelando, para de repente tocar um violão ali para 30, 40, né, 20, 30, 40 dependentes químicos. Entendeu? Falar alguma coisa para eles, rezar um terço com eles todos os dias. Entendeu? Isso pra mim era sacrifício. Vários sacrifícios. E foi libertador, cara. Foi assim, algo que me fez evoluir muito. E depois, assim, o Ministério de Música e Pregação pra mim virou algo, um acréscimo a mais, sabe assim. Hoje, de verdade, não faço questão, né? Nem tanto da música, da pregação, né? O que Deus chama, a gente tá sempre disposto, né? Mas assim, é algo que não me pega mais. Antigamente, se tirasse o microfone da minha mão ou tirasse a pregação de mim, sabe? Eu tava pronto pra, né? O que tá acontecendo e tal. Me sentia excluído, me sentia rejeitado, entendeu? E depois dessa experiência, cara, pra mim, tá tudo certo. Entendeu? Não vai... Não, tá bom, não tem problema. Se não for eu, não tem problema. Tô aí, enfim, à disposição. E é isso. Sempre a essência do servir, né? Essência do servir. A gente é uma peça num grande maquinário, né? Que é a ação de Deus, né? Então, assim, sem um parafuso não funciona direito. Não né? funciona então, assim, direito. A gente precisa entender que tem dia que a gente vai ser parafuso, né? Tem dia que a gente vai ser uma engrenagem maior um pouquinho, outro dia uma menorzinha. É isso. Como Deus quiser usar a gente, né? Que vai desenvolvendo. Interessante, né? Essa analogia que você usou, né? Que Deus não queria o que eu sabia fazer, mas Ele queria o meu sacrifício, né? O sacrifício, Se Deus, por exemplo, se Deus hoje, né, por uma fatalidade da vida, um exemplo, tira a mão do Oséias, ou tira a voz do Oséias, o que eu tenho para dar para ele? Né? O que eu tenho para oferecer para ele? Vou parar de adorar a Deus, parar de servir a Deus porque eu perdi um talento? Entende? Essa é a reflexão, cara. Às vezes é meio difícil a gente pensar sobre isso, né? Às vezes até a gente evita pensar sobre isso, mas o sacrifício ele agrada muito mais do que o talento. Sacrifício agradável a Deus demais, né? Muito mais. E hoje... Você continua pregador de acampamento? Como que tá hoje? Rapaz, eu fiquei 5 anos, né? Em silêncio, né? Assim, eu acho que... Lógico que em silêncio não, né? Mas aqui na nossa região, aqui no estado de Mato Grosso, basicamente silêncio. Sempre recebi convites para ir, mas entendi o momento, né? E eu fiquei 5 anos em silêncio, não deixando de repente servir numa missão ou noutra, mas sempre nos bastidores, né? E até porque depois dessa experiência que eu acabei de contar, para mim também foi muito tranquilo ficar assim desse jeito, né? Talvez antes me doeria mais, mas fiquei muito tranquilo. Sempre sendo convidado, né, e tal, mas entendendo o momento. E agora com essa proposta, né, de arquidiocese, né, e a acolhida também, né, que eu tive, o incentivo de alguns amigos padres, né, assim, a gente está de volta,
né, na pregação, inclusive tu é convidado aí para alguns lugares. Ontem mesmo recebi um convite para estar pregando no acampamento FAC em São Paulo, entende? E assim, tudo eu peço um tempo para pensar, coloco em discernimento, rezo e vejo se é aquilo mesmo que Deus tem para mim, né? Porque às vezes a gente quer evangelizar tanto, em tantos lugares, cara, e às vezes a gente precisa entregar tão próximo da gente, do lado da gente, né? E às vezes a gente tá querendo tapar o buraco lá em São Paulo. E aqui em Mato Grosso tem tanto lugar que a gente poderia tá ajudando, entende? Não que não seja importante, mas se for da vontade de Deus, né? Amém e vamos, né? Então estou de volta às missões, né? Que maravilha, que maravilha. Sempre com essa mentalidade que você disse, né? A respeito de sacrifício, né? Sacrifício, cara. E hoje, de verdade, para mim também, hoje. Antigamente era uma honra para mim, né? Estar pregando um acampamento. Hoje eu já vejo como sacrifício. Sacrifício para Deus, porque você encarar olhares, julgamentos, você encarar análises, e que tem, quando a gente está disposto, quando a gente está à frente, as pessoas querem saber tudo da sua vida, saber tudo que você faz, que você deixa de fazer, e é natural, a gente precisa estar preparado para isso, né? Então, para mim, é um desafio hoje, né? Mas tudo pela evangelização, né? Se eu me calar, quando eu chegar lá com o Todo-Poderoso, e ele perguntar para mim, e aí? O que eu vou falar para ele? Se eu deixei de estar por causa das análises, do julgamento, do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham, do que as pessoas dizem, do que as pessoas disseram, né? Então, é essa reflexão que eu faço hoje, né? Com a maturidade, né? Porque são 3 fases que a gente tem na vida, nos acampamentos e em toda a vida cristã, né? É a paixão, a decepção e a maturidade. A paixão é quando eu acabo de sair do acampamento, igual eu fiz há 15 anos atrás, querendo mudar o mundo, querendo falar de Deus para todo mundo, não via defeito em ninguém, aquela coisa toda e tal, e Deus é bom, e Deus é maravilhoso, e é mesmo, e aquele rolo todo, entendeu? Paixão, né? Porque queria que as pessoas sentissem um pouco daquilo que eu senti. Mas né, quando você toma essa posição, você começa a enfrentar o quê? As decepções. É o padre que não é do jeito que eu gostaria de ser, é alguém que vai lá te podar, é alguém que vai falar mal de você, é alguém que vai te analisar, que vai te criticar. É as decepções, é aquele irmão que estava lá, que você pegou como referência, às vezes, né, te faz algum mal, ou, né, ou não é do jeito que você pensava que era. Você vai se frustrar com as pessoas, cara. E em qualquer lugar onde você tá, tem gente, vai ter gente boa, vai ter gente ruim, né, e ninguém é tão ruim o suficiente que nunca tenha feito nada de bom, e ninguém é tão bom que nunca tenha feito mal para alguém. Nós somos seres humanos. Só que daí a gente toma pra gente. E vai se frustrando, decepção. Tem gente que sai da igreja. Ah, vou na igreja não, porque o padre, não vou na igreja mais porque o fulano de tal, o pregador, o fulano de tal acha que é melhor que eu, mas faz isso e aquilo, entendeu? Justifica a ausência dela nos outros, não assume a responsabilidade. Então, para nas decepções. Só que depois que você consegue entender que você lida com gente em todo lugar, é no trabalho, é em casa, com a família, cara, você vai ter discordância, você vai ter decepção, e talvez as maiores é com quem a gente mais ama. Onde há relação, né? Onde tem gente, tem problema. Jeito, né? E aí você chega ali nesse lugar, e aí as pessoas vão te decepcionar. Aí você vai parar? Não. Aí o que acontece? Você precisa se autoconhecer, que foi importante esse tempo que eu passei lá, porque assim, né, essa questão do autoconhecimento me ajudou muito. Porque uma coisa é o que as pessoas acham de mim, né? Outra coisa é o que eu sei sobre mim. E o que as pessoas falam pra mim que faz sentido, eu preciso pensar sobre. Porque se me atingiu de alguma forma, faz sentido. Se não é isso, por que eu vou me importar? A pessoa não vive minha vida, não dorme comigo, não acorda comigo, não come comigo, entendeu? Por que eu vou me importar com isso? Se não faz sentido pra mim, não é meu, cara, então eu largo pra lá. Então, assim, mas até a gente chegar nessa fase, a gente sofre um pouco, a gente dá muita cabeçada, se decepciona, quer largar, quer abandonar o barco, quer sair fora, né? Então, quando você chega na maturidade, cara, tem nego falando mal de você, desculpa o termo, nego te xingando, falando mal de você tá cagando e andando. Tô nem aí pra isso. Tá falando bem ou mal, não sei, entendeu? Não sei, eu sei quem eu sou, ele que tudo vê, sabe quem eu sou, me colocou aqui, então... É maturidade, é você entender que independente das pessoas falarem, deixarem de falar, serem boas ou maus com você, você precisa continuar, porque Deus não vai cobrar delas o que você tem que fazer, é cobrar de você.
entendeu? E é isso. Uma vez eu vi de um padre, deixa eu ver se eu lembro certinho a citação que ele me disse, que, lembrei, quando a gente chegar no céu, Deus não vai nos cobrar do mal que a gente fez, mas do bem que a gente deixou de fazer. Isso é forte, hein, cara? Mudou minha concepção, assim, sabe? Isso é forte. Mudou muito minha concepção, porque a omissão, deixar de fazer a vontade de Deus, seja por medo, por tudo, é um dos grandes pecados que existe, né? Um negocinho que, olha... É um dos maiores erros, né, cara? É muito, sabe assim, eu sempre, quando eu vou falar a respeito, cara, eu uso muito Judas Iscariote e Pedro, o primeiro Papa. Às vezes tem gente que fala assim, Oséias, mas você não pode, tá, sabe? Tem gente que vem em mim brava e tal. Eu falo, gente, é tudo conforme você enxerga Jesus, porque tem gente que anda com Jesus, tem gente que fala de Jesus, mas não reconhece ele como Salvador. Você sabe qual a diferença de Judas Iscariotes para Pedro? A diferença de erro? Nenhuma. A negação também é uma traição a um amigo. E foram 3 vezes, cara. Judas Iscariotes foi lá e vendeu. Se arrependeu do ato, mas não conhecia Jesus. Andou com Jesus. Esteve junto com Jesus, mas não reconheceu Jesus como Salvador. Talvez se ele tivesse reconhecido Jesus como Salvador, Jesus tivesse dado perdão para ele assim como fez com Pedro. Se ele não tivesse dado cabo na vida dele, talvez Jesus voltaria para buscar ele igual fez com Pedro. Qual a diferença de Pedro? Pedro voltou para a velha vida, abandonou a missão, falou assim, eu não sou digno mais, porque eu traí o Salvador. Mas ele conhecia o amigo que ele tinha. Ele sabia quem ele era. E ele sabia que Jesus ia ressuscitar. E ele sabia onde Jesus ia encontrar ele. Porque onde Jesus encontrou ele a primeira vez foi lá. Entendeu? Então Pedro voltou e no mesmo cenário, praticamente no mesmo ambiente, diante da mesma situação, Jesus vai restaurar Pedro e volta. E apaga o erro, a traição, a negação e institui o ministério para a vida dele. Então, assim, é muito forte isso, cara. Você entender que a negação é a traição, mas não é sobre você andar com Jesus, é sobre você reconhecer Jesus, né? Os discípulos no caminho de Emaús falavam de Jesus, das maravilhas, comentavam sobre Jesus, mas não foram capazes de reconhecer Jesus. E tem muita gente assim, cara, no ministério, na missão, na igreja, que fala de Jesus o tempo todo e tal, mas não reconhece Jesus. E aí? Não pode ter uma primeira oportunidade que arranca Deus do trono, senta no trono de juiz e vai julgar o irmão. Porque fez errado o sinal da cruz, porque está fora da liturgia, porque o padre saiu da liturgia, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Analistas, hipócritas, julga todo mundo, tira Deus da cadeira. E esse Lúcifer, cara, foi precipitado do céu porque quis ocupar o lugar de Deus. Você está entendendo quanto que é grave você julgar alguém? E quando nós julgamos, olhamos para a vida do outro e analisamos e julgamos a vida do outro, você está cometendo o mesmo pecado que Lúcifer cometeu, de tirar Deus da cadeira de juiz, porque quem é juiz é só Deus. Nem Jesus é juiz, ele é advogado. Ele garantiu a salvação para nos defender. Deus é juiz, Deus julga. Aí você tira, fala, Deus, levanta aí, sai fora dessa cadeira, eu vou sentar porque agora eu vou analisar a vida do Lucas. Porque isso, porque aquilo, porque isso, porque assado, porque assim, porque assim, porque assim, porque assim. Entendeu? Só Deus que tem o poder de julgar, né? Então é muito, a gente precisa refletir muito sobre assim, como, né? Às vezes até por impulso mesmo, às vezes a gente tá em rodas assim que a gente acaba se deixando levar na conversa, né? Mas o negócio é reconhecer a primeiro momento, né? Essa questão de você entender que Jesus é Salvador. Jesus é Salvador e que Deus é juiz. E que nós não temos, também, né? E que nós não temos poder nenhum e nem direito nenhum sobre a vida do outro. Nós somos meros mortais, sujeito a errar e acertar do mesmo jeitinho. Então, deixa o papel pro advogado e pro juiz. E nós vamos fazer o nosso papel de ser o menos errante possível. Amém, amém. Agora nós temos um probleminha. Acabou o tempo. O episódio chegou ao fim, nós falamos só sobre uma parte daquele tudo que eu apresentei a você. Ah, meu Deus, eu converso demais, cara. Não, é isso não. Mas é que nós aprofundamos tanto. Você foi vê, legal, na linha do tempo. Eu te conheço há um tempo já, sabia um pedaço da sua história, mas não sabia toda, né, assim,
profundamente, né? Foi muito bom. Creio que para quem você, né, quem te conhece, quem teve a oportunidade de ouvir você pregar e tal, vai se maravilhar, né? Mas o lado Amém, bom cara. disso tudo é que a gente vai precisar que você volte aqui algumas outras vezes pra gente poder Cara, falar vai ser- do jornalista, do comunicador, do gestor público, né? Toda essa outra gama, né? Porque a pessoa pensa, o pregador só faz isso da vida, né? Não, a gente tem que trabalhar, cara. Então, né? Ele só faz isso da vida. Mas assim, eu fico muito feliz, foi muito, muito legal, né? A gente Que legal, poder cara. conhecer melhor, entender um pouco da sua visão, da sua experiência, né? Desse lado aí, do seu lado, a respeito da pregação, da conversão, da experiência de vida, né? Essa profundidade em Assis. Porque eu falei, né? Eu sabia que você tinha ido para Assis, né? Antes, mas eu não sabia dessa profundidade da sua missão, de como que Deus transformou Nem sua eu tinha vida, noção né? disso, fui descobrir lá. Então, Mas foi muito, muito bom. cara, que E maravilha. assim, né, pra gente finalizar aqui, eu só quero dizer que é uma linha tênue, né, hoje, o que eu vivo, né? Que eu, além de ser um cara formador de opinião, não só dentro da igreja, no universo também, eu sou como que eu posso dizer, um promotor de políticas públicas. Eu trabalho no ambiente público, né? Sou servidor público também. E é uma linha tênue nesse universo, né? Você precisa estar muito bem alicerçado, cara, para você não cometer erros, para você não cometer, não deixar, não fazer errado, né? E também as pessoas que te acompanham no segmento religioso não se sentirem induzidas dentro da igreja pela pessoa que você representa no ambiente público, entende? Então é algo que eu sempre tive muito cuidado. Eu nunca misturei a igreja com a política. Agora, o Oséias, ele faz parte de um projeto missionário, mas ele também é um promotor de políticas públicas. Ele também tem vida pública e trabalha dentro de um universo muito contaminado, mas que também tem muita gente boa, entende? Então, assim, eu sempre tive muito receio das pessoas achar que eu uso uma coisa para outra, ou que eu uso outra coisa para uma, entende? Mas graças a Deus, assim, acho que dentro desses 15 anos eu tenho conduzido bem esse processo e diferenciado bem, né? Tanto é que são 15 anos, né, cara? Então, se fosse um cara que fizesse tudo errado, né, não estaria aí nessa missão há 15 anos, mesmo trabalhando também, envolvido com o universo público e político, né? Então é isso. E de antemão agradecer você. Foi um presente estar aqui. Eu acredito que tudo Deus conduz, né? Tive um pequeno atraso hoje, mas eu estava assim, saindo de lá, né? E meu Deus, eu tenho que correr e tal, não podia sair de uma reunião naquele momento. E graças a Deus deu tudo certo. E a gente falou o que a gente precisava falar. Sobre o que a gente precisava falar e sobre Deus queria que a gente falasse. Eu sempre acredito muito na intervenção de Deus em tudo que a gente faz, né? E para você que está assistindo, só agradecer cada um de vocês e você, Lucas, pelo carinho. Tamo junto. Sempre tem alguma rede social pra turma poder te seguir? Como que é? Tem, o Instagram tá lá, sempre tem uma mensagenzinha, né? Eu gosto muito de... Às vezes a gente tá parado sem fazer nada. E eu gosto muito de pensar, cara, de refletir sobre situações do dia a dia. Às vezes depara com a situação e aqui a gente extrai sempre algo que a gente pode compartilhar com alguém. Então eu gosto sempre de estar gravando uma mensagenzinha, uma reflexão, né, para que as pessoas possam aí ter um conteúdo também a acompanhar. Meu Instagram é Oséias com S, né? Oséias Oliveira 7. Oséias Oliveira 7. Instagram é esse aí. Fã do Cristiano Ronaldo? 7, por incrível que pareça, eu sou fã, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Mais do que do Messi. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um exemplo, cara, de perseverança. E o cara chegou onde tá por causa do esforço próprio, entendeu? E um cara que tinha quase zero de probabilidade de talento, mas é um cara tão esforçado que alcançou o topo e está no topo ainda pra mim, né? Messi já é aquela questão do talento, né? Do cara ser muito talentoso, ser genial, pensar, antever tudo, entendeu? E talvez não ter tanto foco, né? Na performance quanto o outro. Ou seja, um outro precisou trabalhar 10 vezes mais do que ele para os dois estarem no mesmo nível. Então, eu sou muito fã dele por causa disso. Mas o 7... frase em cima dessa, só pra, né? Que eu nunca esqueci, não sei, pode ser que seja verdade ou não, mas vai dizer assim que o trabalho duro vence o dom natural. É isso mesmo. Não sei, na prática sempre funciona isso, mas assim, o Cristiano Ronaldo é um exemplo claro disso. Duro, né, um exemplo claro disso. Que vence um exemplo natural. claro disso, mas assim,
o 7, só para explicar, ele veio do número da perfeição. Né? Não que eu seja perfeito, longe disso, não me entendam mal. Mas porque o 6, ele é tido como um número imperfeito, né? E o 7, ele é o número da perfeição, né? 7 dias que Jesus levou para... Né? No 7º ele descansou, ou seja, estava tudo perfeito. Então, no 7, né? Jesus falou, está tudo perfeito agora. 7 sacramentos, enfim. Tem uma simbologia atrás do número 7, né? Que é o número de Deus, é tido assim, né? Dentro da teologia, né? Então, por isso que eu coloquei Oséias Oliveira 7, né? E é isso aí, Oséias Oliveira 7. Sigam lá, gente. Vai ser da hora a gente trocar experiência. Que maravilha, viu? E você que nos acompanhou até aqui, muito, muito, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, se inscrever no canal e nos seguir no Instagram também, Cuiabrasa Podcast. E o Oséias Oliveira 7, que não é de Cristiano Ronaldo, nem de Marcelinho Carioca. Achei que você ia falar, não, Cristiano Ronaldo não, é do Marcelinho Carioca. Não, Marcelinho Carioca não. Mas é da perfeição, do Espírito Santo, de Deus, enfim, tá? Então, sigam ele lá, siga o Cuiabrasa também, se inscreve aqui no canal e vejo você no próximo episódio, se assim Deus permitir, viu? Fica com Deus, até mais, tchau, tchau.